Você começou o treino com o time, a gente viu que o Cicinho treina normalmente, não é problema, e o Thiago Ribeiro, que saiu ali um pouquinho antes de terminar as atividades, aconteceu alguma coisa, preocupa? Então, o Cicinho a gente era previsto já no treinar o treino inteiro, o campo está um pouco pesado, ele vinha com algumas dores aí, mas suportou bem o treino, daria até para concluir o treino normalmente, mas a gente optou já por colocar o Bruno, talvez seja uma alteração que a gente tem que fazer no jogo, dependendo da condição do Cicinho. E o Thiago sentiu um desconforto ali na coxa e, enfim, um treinamento, não tinha necessidade de ficar expondo ele mais tempo, ele saiu e foi levado para o médico. Não tive o retorno do médico ainda, não sei se é alguma coisa mais complexa ou não, mas saiu referindo um pouquinho de dor, que tem um desconforto, e vamos esperar o retorno do médico lá, o feedback dele. O time a gente vai procurar repetir a mesma equipe que jogou contra o Náutico, né? Uma coisa que a gente não tem conseguido fazer, que é repetir uma equipe. Acho que se tudo correr bem, o Thiago estiver bem, vai ser a primeira vez que a gente consegue repetir uma equipe, né? A gente consegue manter aí uns 2, 3 jogos da mesma equipe, para a gente ganhar um padrão tático legal e um nível de performance bom também. Bom, falando em hipótese, né? Caso você não tenha o Thiago Ribeiro, o quanto o seu ataque perde com a ausência dele, e se é o William José o substituto imediato, o que muda? Você perde um atacante que geralmente joga com as pontas e teria um atacante mais centralizado. A gente perde muito, né? O Thiago é um jogador tecnicamente muito bom, né? Segura bastante a bola na frente ali, sai na beirada, ele tem um elemento de bola muito bom, tem feito os gols também, né? Que é importante em cada situação de gol pra gente. E é o titular da equipe, né? Aliás, dos atacantes tem sido mais titular, né? Mais efetivo é ele, ter jogado sempre e está valendo o companheiro de ataque dele. A gente tem a opção do William, tem a opção do Vitor Andrade também, né? Ou optar por um jogador mais de referência, ou podemos optar por um jogador mais aberto que é o Vitor, né? Mas que joga mais pela beirada do campo. Aí vamos esperar um pouquinho também, pegar mais informações do Corinthians, ver como o Corinthians vem também, para ver qual das duas opções é melhor para enfrentar o Corinthians. Claudinei, você já falou algumas vezes sobre o Montijo, né, a importância dele para o Santos. Ele foi o reforço mais caro, né, da história do Santos. E eu queria saber se existe alguma coisa que você vê que ainda pode melhorar nele, né, porque ele pode render mais para o time. Quais são as orientações que você passa para ele nesse sentido, não só tática, mas também no desempenho individual? Eu acho que o Montijo vai continuar evoluindo, porque ele vinha de 2 lesões, né? Teve uma lesão, jogou acho que em 2 jogos e sentiu de novo, né, no terceiro, e agora está retornando. Então normalmente eu acho que, sei lá, mais 2 partidas ele vai estar na melhor forma dele, né, que é aquela forma que ele estava no jogo lá contra o Grêmio, quando fomos eliminados da Copa do Brasil, que ele acabou saindo da equipe no primeiro tempo lesionado. Então acho que ainda vai evoluir por isso, pelo ritmo do jogo que ele vai ganhar. Agora estou satisfeito com ele tecnicamente, acho que taticamente é um jogador que cumpre o que a gente pediu. Eu já estou deixando ele numa situação mais confortável em termos de marcação, né? Ele pronto mais para puxar o contra-ataque, não estou dando tanta responsabilidade de marcação para ele. Mas em outros momentos, quando a gente precisou que ele marcasse o volante adversário e voltasse mais, ele fez sem problema nenhum. Então ele tem um comprometimento, hoje está difícil, comprometimento tático muito bom, o comprometimento dele, e tecnicamente é um jogador acima da média. Então estou satisfeito. Eu acho que todos os jogos que ele jogou, se não me engano, eu vi outro dia, eu li até vocês veicularam que a gente com o Montijo em campo tem aproveitamento de G4, isso não é à toa, né? Isso aí mostra a importância dele, não é só a gente falar, os números comprovam. Felizmente ficamos vários jogos sem o Montijo, até por esse calendário de jogar 2, 3 jogos por semana aí, que complicou um pouquinho. Se a gente tivesse jogos só final de semana, a gente teria contado mais jogos com o Monte e talvez a situação fosse melhor hoje. Claudinei, 2 em 1, por favor. A primeira, estamos ao vivo, eu gostaria que você repetisse sobre as situações do Cicinho e do Thiago Ribeiro, né, que saiu no meio do treino. E a segunda, que finalmente você teve aquela semana livre para trabalhar, que pedia muito tempo, e não é só você que pede isso, muitos treinadores, agora até jogadores no movimento. Já é possível, no jogo de domingo, a gente sentir alguma diferença? Você acha que no campo prático já vai existir alguma diferença, ou é algo que é mais para um calendário melhor trabalhado, com mais semanas livres? Eu acho que para o jogo a gente vai sentir talvez o time um pouquinho mais, nós teremos que estar um pouquinho mais descansados, né? Eu acho que tivemos muito tempo sem poder fazer alguns trabalhos que a gente fez essa semana aí, de trabalhos táticos, trabalho de finalização, cruzamentos, enfim. Tivemos um pouquinho mais de tempo para trabalhar, mas como você falou, eu concordo, não é porque fez 1 treino, 2 treinos, vai mudar a realidade, né? Isso é uma repetição, né? Treinamento é repetição, né? Tem que repetir, é a repetição para fazer a perfeição.
E com relação ao Cicinho e ao Thiago, o Cicinho treinou normalmente, a gente tirou ele um pouquinho antes de acabar o treino, que era uma coisa prevista já, até treinou um pouquinho mais do que o previsto, para não corrermos risco. E o Thiago sentiu um incômodo aí na coxa direita, aí no posterior, e referiu esse incômodo, a gente levou ele para, liberamos ele para falar com o médico, ali o médico levou lá para dentro para que ele fosse examinado, e não temos retorno, não tem esse feedback do departamento médico. Espero que não seja nada de mais complexo, até porque logo que ele sentiu, já saiu do treino, não ficou insistindo, né? Parece que deu uma fisgadinha ali, saiu, conversou com o médico e vamos aguardar. Obrigado, Adilene, queria que você falasse sobre o Mena, que é um jogador que desde que entrou no time não saiu mais. E a gente percebe que quando ele joga pela seleção, ele participa muito mais do ataque. Aqui no Santos, ele está tendo uma postura está vindo muito bem atrás, só que apareceu no jogo contra o Atlético, ele foi bastante ataque, mas ainda não está sendo tão efetivo. Isso é um pedido seu para que ele cubra mais o Cicinho, que é um cara que vai bastante ao ataque? Ou é uma característica do jogador? Queria que você falasse sobre isso também. Não tem nenhum pedido para ele não apoiar. Eu acho até que nos últimos jogos ele tem ido mais à frente, né? Realmente a gente tem o Cicinho, um jogador que é muito agudo, e normalmente quando o lateral apoia, o outro segura para fazer a sobra, né? Ele fecha para ter um zagueiro sobrando. Então quando você tem um lateral que vai muito, o outro acaba ficando um pouquinho podado de apoiar. O Thiago não é aquele cara que já pega a bola e faz 1-2 toda hora com o lateral. A maioria das jogadas do Thiago pega a bola e leva para dentro para buscar a finalização. Né? Então ele não acaba não devolvendo a bola para o Mena. Às vezes o Mena passa, o marcador se preocupa com o Mena, o Thiago vai para dentro e finaliza a jogada. Uma característica do Thiago. Né? Mas eu acho que o Mena é um jogador que a gente está... Eu praticamente estou super satisfeito. Um jogador que taticamente cumpre. Né? Tudo que a gente pede, tecnicamente tem um bom passe. Né? Se posiciona muito bem. E eu acho que assim que ele for... Esse entrosamento com o Thiago for melhorando, né? E isso aí vai melhorar, já vem numa sequência de jogos boa. Eu acho que ele vai começar a receber mais bolas do próprio Thiago, né? E vai chegar mais no fundo. Mas é muito pela característica do Thiago. O Thiago é um jogador que busca muito finalizar a jogada. Então, se você observar, normalmente o Thiago recebe. Com o Emerson foi a mesma coisa. O Emerson também apoia bastante, mas quando o Thiago sente o lateral passando, ele traz a bola para dentro e já bate no gol, já finaliza a jogada, né? Ele tem essa característica. Mas eu não acho que o Mena, assim, não é a orientação dele, dele apoiar mais ou menos o ataque. Eu acho que contra o Náutico ele chegou bastante. Contra o Atlético, como você falou, foi um dos jogos que ele foi mais efetivo no apoio. A gente espera que ele cada vez ajude mais no ataque, porque ele tem qualidade para isso. Claudinei, duas questões. A primeira em relação ao Corinthians, queria que você fizesse uma avaliação se muda alguma coisa a maneira que o Corinthians foi desclassificado. E se você pudesse falar, tem a questão do Alexandre Pato, jogador que está sendo muito criticado. Você acha que muda alguma coisa? Tudo que aconteceu na quarta-feira para esse clássico, o time vem mais mordido, vem mais desanimado na questão do Corinthians. E a outra questão é mais pessoal em relação ao seu trabalho. O Santos está bem colocado no Campeonato Brasileiro. Os últimos campeonatos que o Santos disputou, quase lutou para não cair. Isso a gente pode colocar aí quase os últimos 10 anos, mais 7 anos mais ou menos é isso. E quando a gente ouve a diretoria falar, eles nunca confirmam, então mostram uma animação em querer renovar o seu contrato. Sempre falam que estão avaliando. Você acha que a sua permanência está condicionada a uma vaga na Libertadores? Se você levar o time à Libertadores, você está garantido? Não, com relação ao Corinthians, não acredito que vá... Assim, eu acho que a eliminação do Corinthians empatou os 2 jogos com o Grêmio, né, e perdeu nos pênaltis, né. Ficou essa repercussão toda pela forma que o Pato resolveu bater o pênalti, enfim. Não bateu bem, foi infeliz, errou, e a forma como ele errou acabou dando essa repercussão toda, porque eu acredito que se o Pato tivesse chutado o pênalti na trave, por exemplo, a gente nem está falando nesse assunto aqui agora, porque é uma coisa normal. Pior ainda, nós ganhamos do Grêmio aqui de 1-0, perdemos lá de 2, fomos eliminados, de um jogo que a gente tinha vantagem até maior que a do Corinthians, e nem por isso o Santos no jogo seguinte entrou em desespero, né? Eu acho que é uma coisa que acontece, né? Os erros acontecem no futebol. Eu acho que realmente o Corinthians, não só por esse jogo, eu acho que pela cobrança que vem existindo, né, até da própria torcida, os jogadores do Corinthians vão entrar 120 por hora no jogo, e a gente tem que estar preparado para isso, nossos jogadores têm que saber disso, porque passamos por isso no jogo contra o Corinthians aqui na Vila, né, que vimos uma cobrança grande aí pelo que aconteceu em Barcelona. Os torcedores vieram ao CT, conversamos com os torcedores, vieram cobrar essa atitude da equipe, e a equipe deu a resposta. Então, o Corinthians com certeza vai querer dar essa resposta para os torcedores, né, e para eles próprios, né, porque provar para eles mesmo que eles têm condição de fazer um bom final de campeonato, e a gente tem que estar esperto com isso.
Com relação à minha situação, eu tenho contrato até o final do ano com o Santos, já, até dia 31 de dezembro. Então, o Santos não tem que definir se eu vou ficar ou se eu vou sair antes disso, né? E eu também não tenho que definir se vou permanecer ou não antes disso. A gente tem que continuar trabalhando, né? Eu respeito qualquer decisão que o Santos vier a tomar. Eu acho que é uma coisa normal dentro do futebol. Acho que já falei várias vezes, né? A gente fala do nosso trabalho complicado, mas eu acho que eu estou fazendo um trabalho bom aqui no Santos, né? Só que, assim, a gente sabe o peso que às vezes um treinador tem um peso maior, né? E cobra mais coisas, pede mais coisas, exige mais coisas, reclama de mais coisas, né? Às vezes o cara que é muito tranquilo, que faz o trabalho e não reclama, não se queixa, às vezes se acha que não se confia tanto, né? A pessoa, às vezes, dá mais valor para aquele cara que reclama mais, que está mais, e é mais ácido com a imprensa, e briga com um, briga com o outro, e pede contratação, e reclama que tem buraco no campo. Então, às vezes, você fica muito tranquilo o trabalho, né? Quando as coisas estão muito tranquilas, e a gente nascendo daqui, né, tem acreditado que fala que santo de casa não faz milagre, né? Então, acho que é uma situação normal. Eu espero dar continuidade ao trabalho, levar o Santos o máximo, mais longe que eu puder na competição, na melhor classificação possível. E depois disso, ver o que vai acontecer. Não adianta eu ficar antecipando as coisas. Acho que a diretoria também não tem que antecipar, não tem obrigação de antecipar. Eu acho que é uma situação normal. E vou seguir trabalhando do mesmo jeito que eu trabalhei até agora. Não vou mudar nada, porque eu acho que as coisas estão acontecendo pela forma que a gente vem trabalhando, de uma maneira tranquila, sem querer ser estrela, sem querer supervalorizar o trabalho. Eu acho que o trabalho mais árduo quem faz são jogadores que correm os 90 minutos. Ô Claudinei, amanhã vai ser o 5º dia de trabalho seguido do Santos, né, no total de 7 treinos, né? Terça, quarta, 2 períodos, quinta, 2 períodos, enfim, 7 treinos. Mais do que o dobro de tempo que o Corinthians vai ter para se preparar para esse clássico. Obviamente, isso não significa que o Santos vai chegar lá e vai ganhar o jogo por isso. Mas é inegável que, pelo menos fisicamente, o Santos chega em vantagem. Na tua avaliação, qual é a vantagem dessa preparação em comparação com a preparação do Corinthians? A vantagem é que o Corinthians teve um desgaste, né? Um desgaste físico, um desgaste emocional pela eliminação, né? Os jogadores aí, com certeza. Nossa equipe estava em casa assistindo o jogo nossos jogadores assistindo o jogo do Corinthians. Os jogadores do Corinthians jogaram, foram eliminados. Aquela noite depois do jogo, quando ganha você já não dorme, quando perde, pior ainda. Então eles têm esse desgaste todo, esse estresse todo que nós não tivemos, né? Mas a gente não pode achar que isso é uma grande vantagem e se acomodar nisso, né? Voltando mais uma vez, o jogo do primeiro turno a gente jogou em Barcelona, fomos goleados, viajamos de volta, um voo desgastante, fuso horário. 5 dias depois o torcedor veio aqui cobrar no CT, a gente estava jogando com o Corinthians, tomamos um gol aos 3 minutos, primeiro ataque do Corinthians, 1-0 para o Corinthians, né? E a nossa equipe empatou, fez um grande jogo. Então a gente não pode achar que isso aí só vai nos dar uma grande vantagem e entrarmos com o sangue doce, como a gente fala. A gente tem que entrar, como eu acho que eles vão vir, com a faca nos dentes, e como nós entramos aqui no primeiro turno, né? Entrar como tem que se jogar um clássico, entrar ligado o tempo todo, brigando por cada palmo do campo, porque é só assim que a gente consegue vencer. Claudinei, existem equipes no G4 brigando pela Copa do Brasil, que pode até facilitar uma conquista de vaga também. Eu queria que você falasse da possibilidade do Santos, com que trabalho vocês estão fazendo para chegar até uma possível vaga na Libertadores no ano que vem. O nosso trabalho é para a gente chegar na melhor classificação que a gente puder, né? Isso que eu tenho passado para os jogadores. A gente tem que buscar aí a melhor performance possível, porque a gente terminar em quinto, terminar em sexto, independente do que acontecer, é uma boa campanha no Campeonato Brasileiro tão difícil, né? E tão equilibrado como está sendo esse. E você tem a chance de chegar em quinto e sexto e ter esse bônus aí, né? Ter essa chance de disputar uma Libertadores, né? E hoje já é real, já temos aí 50% de chance de um time do G4, né? Se eles se mantiverem no G4, ganhar a Copa do Brasil, né? Porque Grêmio e Atlético Paranaense, um dos dois vai para a final. Ainda temos o Goiás, que está próximo ao Botafogo ali, que se passar o Botafogo também e passar pelo Flamengo na semifinal da Copa do Brasil também, isso aí já vai dar com certeza uma equipe na final, uma equipe campeã, né, que está no G4, se o Goiás chegar no G4. Então, o discurso meu para eles é isso, que a gente pontue o máximo possível para a gente depois não chegar lá no final do ano e, virou G6, e aí? Perdemos 2 pontos lá, que dia que a gente corresse um pouquinho mais, se a gente se dedicasse um pouquinho mais, vai fazer falta aqueles 2 pontinhos que a gente perdeu, aquele empate nosso em casa, aquela derrota fora de casa, que era evitável. Então, a gente tem que estar focado até o final. Se chegarmos aí a 2 rodadas do final e as coisas estiverem direcionadas de uma forma que não vai acontecer nada, ainda assim a gente tem que brigar
cada um para fazer a maior pontuação possível, porque fica marcado para todo mundo. Pô, foi quinto no Brasileiro, foi sexto, foi sétimo, é melhor do que ser 13º, 14º, por mais que não leve a muita coisa diferente, aí leva uma Sul-Americana, que não é muito valorizada, mas que dá uma vaga na Libertadores também no ano seguinte, se você for campeão. Mas temos que brigar até o final e em nenhum momento baixar a guarda. Ô, Claudinei, o que representa para o Santos uma derrota e uma vitória nesse clássico? Então, cara, clássico, sempre é ruim você perder, né? Sempre é ruim você perder, sempre. Né? Sempre é ruim perder. Mas os clássicos regionais têm um peso maior, né? Porque pelo que envolve, pela repercussão maior na mídia, pelos torcedores, né, que não gostam de perder clássico de jeito nenhum. Né? Santos e Corinthians é um clássico que já teve tabu para os dois lados, é uma rivalidade muito grande. Então, em qualquer situação, em qualquer campeonato, ou mesmo que seja amistoso, você perder para o Corinthians, ou para o São Paulo, ou para o Palmeiras, é complicado. Né? O torcedor aceita mais uma derrota para uma outra equipe de outro estado do que uma derrota para o seu adversário regional aqui. Em termos de classificação, né, para nós, em termos de subir na tabela, como foi falado agora há pouco, é importantíssima a vitória. Né? Importantíssimo. E para o Corinthians, eu acredito que também seja muito importante. Né? O Corinthians é uma equipe que, pelo elenco que tem, eu acredito que não vai correr riscos, né, na competição, que tem um grande elenco, tem um grande técnico, que já está há muito tempo fazendo trabalho lá, já conhece a fundo o seu elenco, as coisas do Corinthians. E a gente, da nossa parte aqui, também acreditamos que a gente, pelo elenco que a gente tem, pelo trabalho que tem sido feito, que a gente também não corre grandes riscos na competição. Mas não correr grandes riscos não pode ser a tônica e ser o limite para um time como o Santos e como o Corinthians. Então, as duas equipes querem coisas maiores. E eu acho que o clássico em si dá uma moral. Você ganhar, o Santos ganhar do Corinthians ou o Corinthians ganhar do Santos, dá uma baita moral, né, para a sequência da competição. Agora, não quer dizer que uma derrota também vai colocar ninguém no inferno, nem no abismo abaixo. Então, a gente tem que ter tranquilidade e trabalhar. A gente não trabalha nunca com a hipótese de perder, né? A gente trabalha pensando sempre em vencer, mas a gente tem que ter tranquilidade em qualquer cenário, tanto acho que do nosso lado quanto do outro lado, acho que o discurso deve ser o mesmo. Claudinei, você tem utilizado o Montijo ali mais enfiado, né, entre os zagueiros, até por causa da volta dele de lesão, né? Se eventualmente você não contar com o Thiago Ribeiro, você optar, por exemplo, pelo William José, o Montijo já tem condição de jogar um pouco mais recuado no meio-campo, fazer a função que a gente já conhece do Montijo? Condição ele tem, não sei se aguenta os 90 minutos, né? Aí o jogo é que vai dizer. Né? Lá na Arena Pernambuco, por exemplo, ele terminou o primeiro tempo bem desgastado, apesar de estar numa função mais confortável, mas foi um jogo de muito contra-ataque, um pouquinho mais alta lá, apesar de ser um estádio maravilhoso, um dos mais bonitos que eu vi esse ano. E o gramado estava um pouquinho mais alto do que o normal. E ele sentiu um pouquinho no final do primeiro tempo, tanto que ele jogou mais 10 minutos, 11, e nós tiramos. Então, a gente vai acabar correndo o risco de perdê-lo na sequência, não conseguir que ele jogue os 90 minutos. Mas ele não está assim, a orientação não é que ele joga enfiado no meio dos zagueiros, não. Ele está jogando ali. A gente está jogando com 2 meias, 2 atacantes, e o Montijo, lógico que ele vai como um falso atacante, joga nas costas do volante adversário, buscando receber a bola para servir os atacantes ou finalizar, que é uma coisa que ele faz muito bem.